É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o ESPN, trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que perdeu aí para o Central Córdoba em pleno Maracanã, né? Um jogo bem apático do time de Felipe Luiz. Criou, mas não conseguiu fazer absolutamente nada na partida. Chegava ali na área, o time parece que travava, não conseguia fazer absolutamente nada. Trabalhava a jogada do meio de campo, do zagueiro, meio de campo, chegava na frente da área, não conseguia finalizar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Hoje às 7 horas da noite, então, para o torcedor do Bahia acompanhar esse confronto aqui. O que acontecer aqui. É isso mesmo. Na ESPN no Disney Plus, o jogo entre o Atlético Nacional e o Internacional. Tem o Flamengo também pra gente falar, hein, Mário? Porque ontem o Flamengo esteve em campo e perdeu a sua partida lá no Maracanã. Muitas explicações por parte dos jogadores, mas principalmente por parte do Felipe Luiz pela maneira como a equipe foi montada para o jogo de ontem, Rafa. E ele teve essa característica, né, Bruno, Mari e amigos conectados com a gente aqui no Sport Center, de assumir a responsabilidade como o comandante do time e, claro, o capitão da comissão técnica, né? Existem, claro, outros profissionais que participam das escolhas, das decisões. O Felipe Luiz ouve muita fisiologia, ouve muita preparação física, obviamente tem que ter o aval dos médicos para tomar as decisões, mas é ele quem avaliza quem entra em campo e não. E ontem os jogadores que começaram no banco foram escolhas absolutamente feitas por ele. Já a gente vai trazer a palavra dele sobre isso aqui dentro do Sport Center, mas antes um contexto de momento do Flamengo, né, que precisa voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, competição que está muito acirrada, nenhum time ganhou os 2 jogos nas primeiras 2 rodadas da competição, e o compromisso é contra o Grêmio fora de casa lá em Porto Alegre, domingo 5h30 da tarde. E aí, indo ao encontro de uma linha de coerência, quando o Felipe Luiz fala que não tem prioridade em relação ao momento, há de se imaginar que ele vai colocar em campo, diferentemente de ontem, o que o Flamengo tem de melhor para esse compromisso contra a equipe do Grêmio. E voltando a raciocinar em termos de classificação da Conmebol Libertadores, percebam a seguinte situação. O Flamengo hoje tem 3 pontos, é o terceiro colocado, está atrás do Central Córdoba e da LDU, ambos com 4. Na próxima rodada, o Central Córdoba é mandante contra o pior time do grupo, Deportivo Táchira. É de se imaginar que a equipe argentina faça os seus 3 pontos e chegue a 7 ao término do primeiro turno. Enquanto o Flamengo pega a LDU em Quito, ou seja, na teoria, o jogo mais difícil da fase classificatória. Se a LDU vencer, vai a 7 também, e o Flamengo ficaria a 4 pontos dos 2 primeiros colocados. Esse é um cenário mais preocupante, mas que não é totalmente óbvio e real, projetando a sequência da Libertadores da América para a equipe rubro-negra. Com a gente aqui no Sport Center, o Felipe Luiz explicando as decisões tomadas ontem sobre os jogadores que foram preservados. A escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida, e eram com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Vem o outro, claro, e o outro volta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. Nas decisões que eu tomo para vencer o jogo, são sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é não priorizar a Libertadores, queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas.
E justas palavras do Felipe Luiz. Ele disse que sabe o elenco que tem em mãos e as escolhas que teve que fazer para o jogo de ontem e também para a sequência da temporada. O Flamengo atacando 4 frentes, incluindo, evidentemente, o Mundial de Clubes. Para não falarmos só de espinhos e também um pouquinho de rosas, né, Bruno e Mari? O lado bom da noite foi a volta do Pedro. Jogou 27 minutos da partida de ontem contra o Central Córdoba, obviamente sentindo muito ainda a falta de ritmo de jogo. Foram 7 meses e 8 dias sem participar de um jogo oficial e de uma maneira gradativa o Flamengo vai recondicionando o Pedro para voltar a ocupar a condição de titular, meus amigos. Gostei do rosas e espinhos. Fica com a gente, tá, Rafa? A gente tem os números do Gerson contra o Central Córdoba. Claro, ali o ranking dele, a partir do momento que ele entra ali, né, no segundo tempo. Então, com ações com bola, ações na área rival, finalizações, como ele acaba assumindo todo... Quer dizer, o primeiro lugar tirando das chances criadas ali, né? Como impacta no jogo do Flamengo. A gente falou aqui sobre, na primeira hora já, sobre o jogo, que o jogo foi jogado, que o Flamengo tem as questões, você também destacou a questão de como um time joga como uma final de Libertadores e o Flamengo um pouco desatento. A ausência desses jogadores, talvez, principais ali, com o Felipe Luiz tendo que administrar, também dá essa sensação de talvez um Flamengo... tendo que fazer escolhas de competições? Dá a sensação. E que isso influencia, claro, na concentração do jogador. Mas a justificativa do Felipe, ela é aceitável. Os jogadores que vêm em sequência de jogos, o Varela que vinha jogando bem, o Wesley que teve jogos com a seleção. O Gerson que teve uma contusão na seleção. O Pulgar que joga todo jogo, assim. Ele não inventou nada, ele está falando situações e aí, assim, a gente precisa ser... honesto, assim, a gente não tem os números que ele tem de planilha de fisiologia, assim, a gente tem que respeitar. Só que também a gente tem que respeitar a nossa opinião, de que a gente falava que o elenco do Flamengo aguentaria os baques. Eu acho que, assim, em relação... Vamos caso a caso. O Jailson já falou isso aqui mais cedo. Talvez o gap, a diferença, o degrau maior do titular para o reserva, no momento, seja mesmo em relação ao Gerson. Porque assim, alguém vai falar, e o Pedro? Não, o Pedro você não contava com ele há um tempão, desde setembro. E o Pedro, as coisas aconteceram sem o Pedro. Né? O Flamengo continuou fazendo gol e tal. Então, dos 3 deixados de lado ontem, para mim a diferença maior é em relação ao Gerson. Em relação ao Gerson, foi ali que o Flamengo perdeu o jogo? Talvez em questão de posicionamento, e que você mesmo destacou, né, Jailson, no lance do segundo gol, talvez sim. Mas ainda assim, o Flamengo, pensando como formação de meio campo, criou situações para ganhar o jogo e perdeu muito gol. É que senão a gente vai individualizar muito e a gente vai esquecer que isso é o futebol. Que de vez em quando ganha, de vez em quando perde. Isso. Sim. Só a segunda derrota. E não é porque perdeu 2 jogos em 40 que... Senão você explica tudo. É. E assim, você não vai explicar tudo, não tem jeito. Mas posso só colocar um ponto aqui, lembrando do que a gente falava ontem sobre o Vasco e o Carille, lembra? Que assim, se você recebe, como a gente falava do Corinthians, o jogador tá para estourar, tá machucado, não sei o quê, claro. Aí você não tem escolha, você poupa o jogador. De resto, você depende muito mais de um aviso do departamento médico do tipo, o cara vai estourar, não jogue. Quando você E do calendário. E do calendário. Porque se você olha que vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, você sabe, esse jogo é muito apertado, posso me complicar ali. E numa boa, o pessoal do Central Córdoba já foi embora? Já foi. Assim, foi. Foram ouvindo funk, inclusive. Você vai jogar contra o Central Córdoba em casa, você sabe que você... Olha, eu acho que vai dar para jogar aqui. Sim. Acho que aqui dá... Sério. Ninguém ia pensar diferente. Olha para mesmo LDU, sendo Libertadores? Então, Bruno, em algum momento, talvez você tenha que segurar jogadores que vêm nessa sequência, como o Pulgar, como o Wesley. Principalmente por ser Libertadores. Principalmente? Não deveria? Principalmente. Não deveria ou poderia? Não. O que o Marra falou se aplica ao cenário de ontem, principalmente por ser Libertadores. Sabem por quê, meus amigos? Porque exatamente por ser Libertadores, era de se imaginar que o Central Córdoba viesse ao Maracanã com preocupações contra o Flamengo.
viesse para cá jogar um jogo mais cauteloso, um jogo mais inseguro até em alguns momentos. É o que se imaginava, é o que se poderia supor. Não é nenhum absurdo esse tipo de cenário prévio. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Flamengo põe prioridade total em Jorginho, só aceitar e programar a vinda. O Flamengo está próximo de anunciar a contratação de Jorginho do Arsenal, não à toa, resta apenas o volante assinar o contrato e definir uma data para chegar ao Rio de Janeiro. Em contato com o Coluna do Fla, um dirigente revelou que chegou a torcer pelo Real Madrid na última terça-feira. Flamengo não quer Juninho, Zezinho, quer o Jorginho, já está tudo certo, falta ele aceitar e programar a data para vir. Torci muito para o Arsenal perder ontem na Champions League, disse em conversas com a reportagem do Coluna Fla. Ou seja, o foco total do mais querido está na contratação do volante, que atualmente é reserva no Arsenal. Jorginho, portanto, tem um contrato do Flamengo em mãos. O jogador, apesar de o rubro-negro ter cedido na negociação, ainda não assinou o vínculo, isso porque o atleta deixa portas abertas para propostas de outros clubes interessados. No entanto, apesar de Jorginho ainda aguardar propostas de outras equipes, o staff do jogador garante que o Flamengo é a prioridade do momento. O volante passou uma mini férias no Rio de Janeiro no final de março com a esposa e gostou do carinho dado pela torcida rubro-negra. Jorginho voltou à Inglaterra feliz com a recepção calorosa da torcida do Flamengo, principalmente por ter tratado bem a esposa. Por este motivo, o volante prioriza fechar contrato com o rubro-negro, mas pretende esperar outras ofertas antes de tomar a decisão final. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.